Então, pessoal, vamos fazer aí a correção da página 155 da nossa apostila. Questão número 1. Calcule a razão entre o segmento AB e o segmento CD, sabendo que AB é 3 centímetros e CD 12 centímetros. Então, nós temos AB está para CD. Então, o AB vale 3, está para 12, que é o CD. Simplificando por 3, 3 dividido por 3, 1, 12 dividido por 3, 4. Então, nós temos 1 está para 4. Letra B. Segmento EF e segmento GH. Sabendo que EF é 10 centímetros e GH 4 centímetros. Então, EF está para GH. Então, EF vale 10, está para 4, que é o GH. Simplificando por 2, 10 dividido por 2, 5, e 4 dividido por 2, 2. Então, a letra B, 5 está para 2. Questão número 2. No segmento AC, está localizado o ponto B, de modo que AC está para AB é igual a 5. Então, tá aqui a figura, ó. Segmento de A até C é o nosso segmento maior e dentro desse segmento eu tenho o segmento AB. Então, olha só, eu fiz um outro desenho aqui para a gente entender melhor o que ele vai estar perguntando aqui abaixo. Então, tá aqui, o meu segmento AC, ele mede 5. Só que ele não especificou se é centímetro, metro, então eu vou falar de 5 unidades. Então, o meu segmento AC, ele tem 5 unidades. E dentro do segmento AC, eu tenho o segmento AB, que eu estou chamando ele aqui de 1 unidade. Então, olha só o que ele pergunta aqui na letra A. Qual é o valor da razão A está para AC, ou AB está para AC? Então, o AB eu já especifiquei aqui como 1. O AC, ele mede 5. Então, tá aqui, ó. 1 está para 5, ou seja, 1 em 5. 1 unidade em 5 unidades. Letra B. Quantas vezes AB cabe em AC? Então, ele quer saber quantas vezes a gente pode colocar o AC aqui dentro. Então, a resposta já está aqui, ó. 1 em 5. Então, ele vai caber aí dentro 5 vezes. Letra C. Se AC é igual a 30 centímetros, qual é a medida de AB? Então, tá aqui, ó. AC está para AB é igual a 5, que ele colocou lá no enunciado. Então, 30 está para AB, que é igual a 5. Como isso aqui é uma equação e eu quero saber qual que é o valor do AB, ó, ele está dividindo, eu passei ele para cá multiplicando. Então, ficou 5 vezes AB igual a 30. Passo 5 para cá dividindo, 30 dividido por 5, 6. Então, o meu AB vale 6 centímetros. Questão número 3. Veja as dimensões de uma quadra poliesportiva da escola em que Ellen estuda. Então, tá aqui a figura. Então, nessa representação, a quadra lá que ela estuda tem 32 metros de comprimento por 20 metros de largura. Ao fazer a representação dessa quadra, Ellen usou 8 centímetros para indicar o comprimento. Para que a representação seja proporcional à quadra da escola, quantos centímetros ela deve usar para indicar a largura? Então, aqui, os 32 metros no desenho dela tem 8 centímetros. Os 20 metros aqui da largura, ela quer saber quanto é que vai dar isso aqui em centímetros para que fique proporcional. Então, vamos montar a proporção, ó. 8 centímetros é do desenho. 32 centímetros é o da quadra no real. Então, 8 está para 32. Então, esse é o comprimento. Assim como
O X é a largura que nós estamos procurando, está para 20, que é a largura da quadra lá da escola dela. Então, aqui está a nossa proporção. 8 está para 32, assim como X está para 20. Multiplicando o cruzado, 32 vezes X, 32x igual 8 vezes 20, 160. Passando 32 para cá, dividindo 160, X vai ser igual a 5. Então, ela deve usar 5 centímetros para indicar a largura. Agora, nós vamos para a página 159. Lá na página 159, a primeira questão diz o seguinte: o segmento AB a seguir está dividido em média e extrema razão. Escreva uma razão entre os pares desse segmento que se aproxima do número φ. Lembra lá na explicação que o número φ é aquele número da proporção áurea, que a gente utiliza o valor de 1,618. Então, aqui, eu coloquei como sugestões aqui, porque ele pediu aí para você escrever uma razão. Então, você põe aqui duas possibilidades. A primeira possibilidade, tá vendo que aqui eu tenho dois segmentos, né? O AC é 5,5 centímetros e do C até o B, 8,9 centímetros. Então, se você pegar a medida maior e dividir pela medida menor, você vai encontrar 1,618. Então, 8,9 dividido por 5,5 vai dar o nosso número φ. Ou você pode somar os dois segmentos, né? 5,5 mais 8,9 vai te dar 14,4, dividido pela medida maior, que é 8,9. Então, se a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar o φ, 1,618. A questão 2, gente, eu já coloquei a resposta aqui, por quê? Porque se você prestar atenção na folha anterior aí, na 158, lá está demonstrando como é que a gente acha um retângulo áureo. É o que ele está pedindo aqui. Para que cada um desses aqui, ó, a gente faça o que está falando aí na folha anterior, para descobrir qual desses três aqui, retângulos, vai ser um retângulo áureo. Infelizmente, para fazer essa demonstração, a gente ia levar ali no mínimo umas 2 aulas e a gente, infelizmente, não tem tempo para isso. Então, eu já coloquei aqui a alternativa correta, que é a letra B. A questão 3 diz o seguinte: nas papelarias é possível comprar folhas de papel com as mais variadas dimensões. Observe alguns modelos. Então, nós temos aí a folha A2, que ela tem 420 milímetros de comprimento por 594 milímetros de largura. A3, 297 milímetros para 420 milímetros. A A4, 210 milímetros para 297 milímetros. O que ele quer com essa informação? Calcule a razão entre comprimento e largura de cada folha e verifique se é possível obter proporção entre as dimensões de folhas de papel. Então, ele quer que a gente olhe aqui se vai ter proporção da folha A2 com a A3. Gente, como é que eles chegaram nessas medidas? Então, deixa eu explicar. Primeiro, pega-se o papel A0. Esse papel vai sendo feito dobra sempre ao meio. Então, à medida que você vai dobrando essa folha, vai resultando em outros retângulos. E esses retângulos vão sendo proporcionais entre si. E tem uma outra coisa curiosa. As medidas das folhas pares, elas são proporcionais entre si. E das folhas ímpares vão ser proporcionais entre si. Então, a par com a ímpar, nós vamos ver aqui embaixo agora que elas não vão formar uma proporção. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Então, começando com a folha A2.
Então, nós temos aqui o comprimento com a largura. Então, 594 está para 420. Então, simplificando, eu vou encontrar 99 está para 70. Aí, eu peguei A3, 420 para 297. Então, simplificando por 3, 140 está para 99. Então, as duas razões aqui, ó, elas são diferentes. Então, aqui eu não tenho proporção. Agora, A2 com A4. A2 a gente já fez aqui, que é 99, está para 70. Agora, A4, 293 para 210. Simplificando por 3, 99 está para 70. Então, é exatamente a mesma proporção aqui, né? Então, as duas têm a mesma proporção. Então, olha só o que eu disse, as duas são pares, ó. Então, a proporção das duas vai ser igual. E A3 com A4. A3, a proporção é 140, está para 99. E da A4, 99 está para 70. Então, elas são diferentes. Então, A3 com A4 também não forma proporção. Aí vem a questão, né? A letra B, que pergunta o seguinte. Se esse padrão for mantido, qual deve ser a razão entre o comprimento e a largura da folha A1? Então, esse padrão for mantido, gente, foi o que eu falei lá no início, a dobra. Então, se essa dobra for mantida, ele quer saber se o comprimento, né, da razão, qual que é a razão entre o comprimento e a largura da folha A1. Aí eu fui buscar quais são os comprimentos da A1, ó. 841 está para 594. Simplificando por 6, eu encontrei 140 para 99. E olha só o que acontece com a A3 aqui, ó, que também é ímpar, ó. As duas razões são iguais. Então, foi aquilo que eu falei. Os pares são proporcionais entre si e os ímpares são proporcionais entre si. Agora, a última questão aqui. Na imagem ao lado, C é ponto médio do segmento AD e B é ponto médio do segmento AC. Determine as razões. Então, daqui a pouco tem lá a letra A, a letra B e a letra C. Deixa eu só falar um pouco dessa figura aqui, que eu fiz uma outra aqui para a gente entender essas medidas. Ele falou que o C é ponto médio do AD. Então, nessa figura aqui, o C é ponto médio. O que é ponto médio, gente? O ponto médio é aquele ponto que divide o meu segmento em duas partes iguais. Então, do A até o C tem a mesma medida do C até o D. E ele falou que o B é ponto médio do AC, a mesma coisa. De A até B tem que ter a mesma medida de B até C, porque B é o ponto médio, dividiu ao meio. Então, eu fiz aqui o desenho para a gente entender, ó. Do A até o B, que é o primeiro segmento, eu chamei de X. Então, a medida dele é X. Quando ele fala que o C é o ponto médio, que dividiu ao meio, então é X dividido por 2 e X dividido por 2. Então, de A até C, X sobre 2. E de C até D, X sobre 2. Então, é metade de X aí. Aí, depois, eu tenho aqui o segmento de A até C, que vale X sobre 2. E o B está dividindo esse segmento ao meio. Então, cada valor aqui do A até o B e do B até o C vai ser X sobre 4. Então, vamos entender por que é X sobre 4. Ó. O segmento AC vale X sobre 2. Dividido por 2, que é a metade. Então, eu tenho X sobre 2 dividido por 2. Porque ele aqui está dividido ao meio, ponto médio. Então, olha só. Eu vou pegar a primeira fração, que é X sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Aqui não é só o 2? Transformando em fração, nós temos um 1 aqui embaixo, 2 sobre 1. Então, o inverso é 1 sobre 2.
Então, eu tenho 1 vezes x, 2 vezes 2, 4. Então, por isso que aqui, de A até B é x sobre 4, e de B até a C é x sobre 4. Então, entendido aqui a nossa figura, agora vamos lá para as razões que ele quer que a gente determine, ó. CD está para AD. Então, vamos ver quanto que o CD vale. CD vale x sobre 2. Está para AD. Quanto que o AD vale? O AD vale x. Então, vai ficar x sobre 2 está para x. Então, aqui, ó, CD, x sobre 2, e o AD é x. Então, vamos lá na resolução. Vou manter a primeira, x sobre 2, e multiplicar pelo inverso da segunda, que é 1 sobre x. Então, a multiplicação, gente, ó, ela aceita simplificação. Então, eu vou simplificar aqui, ó, o x com o x. Então, corta esse x com corta esse x, porque eu simplifiquei um com o outro. Sobrou quem? O 1 e o 2. Então, a minha razão aqui é 1 está para 2. A resposta da letra A. Lá na letra B, ele fala AB está para AD. Então, vamos lá na nossa figura. Quem que é AB? De A até B, x sobre 4. E de A até D é x. Então, nós temos aqui x sobre 4 está para x. Então, mantive a primeira, x sobre 4, e multipliquei pelo inverso da segunda, 1 sobre x. Novamente, eu simplifiquei o x com o x, porque aqui é uma multiplicação. Então, sobrou o 1 e o 4. Então, 1 está para 4. É a resposta da letra B. Agora, a letra C, ele quer BD está para C. Então, vamos lá na nossa figura saber quem é o BD, ó. De B até D. Então, olha só. Para chegar do B até o D, eu tenho que passar aqui primeiro pelo C, ó. Então, do B até o C é x sobre 4. E do C até o D, x sobre 2. Então, eu tenho que ter a soma do x sobre 4 com o x sobre 2, que é o meu segmento de B até D. Então, tá aqui, ó. X sobre 2 mais x sobre 4. Dividido pelo AC, que é x sobre 2. Então, aqui, no numerador aqui, eu tenho a soma de duas frações com denominadores diferentes. Tirei o mínimo entre 2 e 4, que é 4. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes x, 2x. Mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes x, 1x. Mantive o denominador e somei os numeradores. 2 mais 1, 3x. Então, 3x sobre 4. Sobre e repetir o x sobre 2, ó. Agora, eu vou manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a minha primeira fração, 3x sobre 4, vezes, invertendo, 2 sobre x. Multiplicando agora, 2 vezes 3, 6x. 4 vezes x, 4x. O x com o x, eu posso simplificar, sobrou 6, está para 4. Simplificando por 2, 6 dividido por 2, 3, e 4 dividido por 2, 2. Então, a resposta da letra C, 3 está para 2. Então, tá aí, concluímos aí a correção de mais uma página aí do nosso livro, ok?